Bom, minha gente, vamos dar início a mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida, onde o tema de hoje será a solidão, né? Que é um tema que está bastante acentuado nas nossas vidas hoje em dia, né? E no fundo, sabemos que somos sós, né? No fundo, temos que experimentar nossas questões fundamentais sozinhos. O outro do lado, ele nos ajuda, né? Mas em última instância, sou eu e minhas misérias. Por mais que eu esteja ao lado de uma pessoa, e por mais que essa pessoa esteja ao meu lado, mas eu não consigo acessar essa pessoa na sua totalidade, assim como essa pessoa não consegue me acessar na minha totalidade. Então, isso gera muito a questão da solidão, porque a gente não consegue ser compreendido. Da mesma forma que a gente também não consegue compreender, né? É aquele momento em que você não tem palavras para definir o que você está sentindo. Você não consegue, através das palavras, definir o que você está sentindo. E muitas vezes, quando você usa as palavras para definir aquilo que você sente, o outro muitas vezes não consegue te compreender, porque ele não consegue te acessar na tua totalidade, né? Muitas vezes nem nós mesmos conseguimos nos entender, né? A gente não consegue identificar aquilo que a gente está sentindo. Isso é muito comum. E aí, isso são fatores que geram muita solidão. É quando você olha para um lado, quando você olha para o outro, e você se vê só, no sentido de não encontrar alguém que consiga te interpretar, que consiga te entender, que consiga te direcionar as palavras que você de repente precisaria escutar naquele momento, né? E tem também aquela solidão que está sendo muito acentuada pela sociedade, né? As pessoas andam desprezando umas às outras com muita facilidade. E isso é em qualquer tipo de relacionamento. É em relacionamento amoroso, né? Onde rola muita traição. Hoje em dia, os relacionamentos amorosos, eles estão constituídos de muita traição. Lealdade e fidelidade não existe mais, né? Eles estão constituídos, muitas vezes, só do sexo. Não existe mais o diálogo. É só sexo, né? Como também os relacionamentos de amizade. Os nossos amigos, hoje em dia, estão muito superficiais, as amizades, hoje em dia, né? As pessoas, elas não se preocupam mais umas com as outras. É muito raro ver hoje em dia isso. Você vê um amigo aqui, outro ali, apunhalando um e outro, né? Um amigo aqui, outro ali, que se interessa pela vida do outro, não porque está preocupado, mas simplesmente para ter o que comentar, para ter o que falar, para ter notícias, né? Muitas vezes a tua vida é exposta pelo teu melhor amigo, né? A solidão, ela está muito acentuada no ambiente familiar. No ambiente familiar, as pessoas não se entendem mais, não se respeitam, não há respeito no espaço de um e de outro, né? A vida familiar, ela está muito cercada da vida virtual. Hoje em dia não se senta mais na mesa para comer junto, para almoçar, para jantar, para tomar café junto. E quando isso acontece, mas a pessoa está ali no WhatsApp, no Facebook. Não existe mais aquele diálogo dentro da família de um olhar no olho do outro. Muitas vezes é a mãe falando com o filho e ele lá no WhatsApp. É isso aí, mãe. Ou no Facebook.
Muitas vezes é o marido e a mulher que estão um do lado do outro no sofá, mas não se olham mais. É um do lado no WhatsApp, o outro do lado no Instagram, no Facebook, postando foto, fazendo postagens, né? Acabou aquele convívio saudável de olhar um no olho do outro, do diálogo, da conversa. E cada vez mais a gente vai se sentindo solitários com isso. Né? Solidão, minha gente, não é necessariamente não ter alguém do lado. Mas é você sentir-se um peixe fora d'água, em meio a uma multidão que não consegue entender o teu conteúdo. Muitas vezes estamos ali no meio de dezenas de pessoas onde ninguém consegue entender a tua linguagem. Ninguém consegue entender o que você fala, o teu conteúdo, a tua conversa, porque está tudo muito superficial. As conversas estão muito superficiais. E quando você tenta aprofundar em alguma coisa, eles simplesmente não entendem. E aí, com isso, chegamos à conclusão que o ser humano que não se acolhe, o ser humano que não se conhece, o ser humano que não está disposto a viver esse dilema de ser quem é, ele não vai alcançar a realização humana. Ele não vai alcançar essa realização humana. Ele vai se perder. E por que ele vai se perder? Porque o mundo de hoje tem dificultado demais esse autoconhecimento. As coisas que o mundo vem nos oferecendo, o entretenimento que o mundo vem nos oferecendo, não nos dá espaço para o autoconhecimento, para a reflexão. As músicas hoje em dia que o mundo nos oferece não abre espaço para a profundidade, para você refletir, para você adentrar nas entrelinhas daquela música e muitas vezes até se identificar com aquela letra, como por exemplo as músicas de Legião Urbana. Quantas vezes eu não me pego escutando uma ou outra música de Legião Urbana e você adentra ali naquela entrelinha e você se descobre naquela música e você chega a um autoconhecimento através daquela música. Hoje em dia, as músicas muitas vezes fazem apologia ao tráfico, faz apologia ao sexo, só faz apologia à prostituição, ao capitalismo, a dinheiro. Como é que você consegue refletir e chegar a um autoconhecimento, conhecer a si mesmo através de uma música dessa? E aí você vai se tornando cada vez mais superficial. Os lugares que o mundo nos oferece hoje em dia não nos dá espaço para o autoconhecimento. A gente encontra muitas pessoas vazias hoje em dia nos lugares. Os lugares não abrem mais espaço para aquilo que é profundo. As baladas hoje em dia é muito dotada apenas de pegação, de pessoas que estão ali só para se pegarem e fazer sexo casual. E apenas isso. Fazer orgia e apenas isso. A gente não tem mais um lugar saudável onde a gente possa ir, possa conhecer pessoas interessantes, ter uma conversa interessante. É muito raro os lugares hoje em dia que proporcionam isso. Porque os lugares têm uma chama muito grande para aquelas pessoas que são vazias. O autoconhecimento nos dá a possibilidade de sermos adultos imunizados. Por isso é importante a gente chegar a um autoconhecimento. Porque quando a gente chega a um autoconhecimento, a gente fica imunizado a determinadas situações, né? Quanto mais a gente se conhece,
mas a gente vai estar preparado para enfrentar determinadas situações. Se eu estou em um ambiente, se eu estou em um local que me coloca numa situação inadequada àquilo que eu sou, eu não vou participar daquela situação, porque eu sei que aquilo está contrário àquilo que eu sou. Se eu não me conheço, se eu não tenho autoconhecimento, eu vou participar daquilo. Porque eu não sei se eu gosto ou não, porque eu não me conheço, porque eu não sei quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, eu posso ser qualquer pessoa. E posso querer ser igual a qualquer pessoa. Então, se eu estou num ambiente e me coloco em uma situação contrária, uma situação que vai contra os meus princípios, eu não vou participar daquilo porque eu me conheço. E eu sei que aquilo vai contra os meus princípios. A gente anda muito na zona de conforto, minha gente. A zona de conforto. O que vem a ser essa zona de conforto? A gente não quer mais passar pelo sacrifício de nos aprofundarmos naquilo que somos. Muitas vezes a gente tem um problema, a gente prefere fugir dele. Deixa pra lá. Outro dia eu resolvo, outra hora eu resolvo. Estamos hoje fugindo demais dos problemas. Porque preferimos a zona de conforto. Se eu tenho certo sentimento e aquilo me incomoda, eu prefiro beber para esquecer, eu prefiro me drogar para esquecer, do que tentar entender esse sentimento que me incomoda. Do que tentar refletir esse sentimento que me incomoda. Eu prefiro fugir dele do que encará-lo de frente, porque eu estou preferindo a zona de conforto. Né? Eu prefiro recorrer a meios que eu possa usar como um escape, né, desses problemas internos, desses conflitos internos. E aí esses problemas vão se acumulando no decorrer da vida, e vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar. Aí a gente cai numa depressão, a gente cai numa crise de identidade, popularmente falando, né? Porque a gente não buscou, no percurso da nossa vida, nos conhecer, bater de frente com os nossos conflitos internos. Temos medo disso. Isso dá trabalho. E aí é preferível a zona de conforto. A solidão, ela tem um lado positivo. Ela tem um lado positivo. É bom termos momentos de solidão. Por quê? Porque a melhor maneira de obter esse autoconhecimento, a melhor maneira de conhecer a si mesmo. É um momento onde podemos avaliar nossas atitudes passadas, rever decisões mal tomadas, ou até refletir em novas formas de evoluir. Porque a gente precisa estar em constante evolução. E para evoluir a gente precisa refletir nessas novas formas de evoluir. Agir impulsivamente nos traz muito arrependimento. Eu, particularmente, conto as vezes que eu agi por impulso. E isso me trouxe muito arrependimento depois. E aí é bom a solidão para que a gente consiga melhorar aquilo que não gostamos na gente. Melhorar aquilo que não gostamos no nosso comportamento. E aí essas melhoras
vai depender muito da nossa capacidade de refletir sobre nossos atos. E para colocar tudo isso em prática, para colocar todas essas questões em práticas sobre nossos atos, para colocar tudo isso em prática, algum tempo a gente vai precisar passar sozinhos e sem sofrimento. Por que sem sofrimento? Porque tem muita gente que sofre, né? Quando está só consigo mesmo. Tem muita gente que não se aguenta. E aí a gente precisa sentir esse conforto conosco, né? A gente precisa estar bem sozinhos, para que aí a gente consiga ser boa companhia para alguém. Porque como é que eu vou conseguir ser algo para alguém se eu não consigo ser para mim mesma? E aí a gente precisa gostar da gente, gostar de estar sozinhos, né? Isso também pode fazer com que a gente aprenda a selecionar melhor as nossas companhias. E mais uma vez eu termino mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida. Se vocês tiverem algum assunto qual vocês têm o interesse que eu aborde nesse projeto, vocês podem mandar um e-mail para o para o projmenteaberta@hotmail.com, né? Ou até então, se vocês preferirem, para ficar mais fácil, vocês podem deixar um comentário sobre algum tema que vocês queiram que eu aborde aqui embaixo do vídeo.